Meu nome é Wagner, né? Então eu vou falar para vocês hoje a respeito do e-social, né? Um assunto que hoje todo mundo aí, né, está envolvido, é um processo que a gente precisa realmente discutir. E eu estou aqui para a gente poder disseminar um pouquinho as informações sobre esse projeto, tá? Inicialmente, sobre o e-social, né? O que nós podemos pensar é o seguinte: o que é o e-social, né? Acho que todos vocês já sabem o que é o projeto, né? O e-social, na verdade, é uma forma unificada de prestar as informações nos âmbitos trabalhistas, previdenciários e fiscais. Então, o e-social é um projeto que já está em vigor, né, para muitas empresas aí que estão com faturamento superior a 78 milhões, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses impactos e falar especificamente sobre alguns registros aí, para vocês entenderem direitinho como funciona. Basicamente, nós tivemos várias obrigações que foram substituídas, né, que estão sendo substituídas com o e-social. São, basicamente, eu coloquei aqui um panorama dessas obrigações, que vão ser substituídas naturalmente com o e-social. Algumas já têm data marcada, outras vão acontecer ao longo do tempo, que é importante a gente poder alinhar. Com relação aos identificadores para o e-social, algumas coisas mudam, é importante que vocês entendam isso. Basicamente, com relação à pessoa jurídica, a empresa, continua sendo CNPJ, e pessoas físicas continuam sendo CPF. O que nós tivemos de mudança aí? Para as pessoas físicas que hoje utilizam o SEI, que é o cadastro específico do INSS, a gente passa a trabalhar com um novo cadastro, que é o CAIPF. Esse CAIPF, que na verdade é o cadastro de atividade econômica da pessoa física, é um cadastro que é feito no ECAC. Ou seja, no ECAC vai ser gerado esse cadastro com as informações que são baseadas no CPF, né, e um sequencial. Então, essa vai ser uma mudança importante aí. As obras de construção civil que também utilizam o SEI vão passar a usar o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obra, tá? E esse CNO é um cadastro que hoje, na implantação, pode-se utilizar o mesmo número do SEI, enquanto o governo implanta essa codificação. Então, o SEI que você está usando hoje para as obras vai passar a ser preenchido no lugar desse novo campo, que é o CNO. Com relação aos trabalhadores, nós temos aí, né, o CPF e o NIS, e para efeito do estagiário, nós temos aí apenas o CPF, tá? Esses são os identificadores, então, que nós temos que ficar atento referente ao e-social. Um processo muito importante que foi criado pelo governo foi a qualificação cadastral, que foi uma ferramenta criada para poder verificar possíveis divergências que possam existir, tá? Referente ao cadastro das empresas no que diz respeito aos funcionários, vinculando o CPF com o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Isso, o objetivo dessa qualificação cadastral é implantar o e-social à parte do trabalhador, ou seja, o trabalhador, para ser implantado no e-social, ele vai ter que estar qualificado. Basicamente, para eu fazer essa qualificação cadastral, eu preciso de 4 informações. Ou seja, eu tenho lá o nome, a data de nascimento, o CPF e o NIS. A partir dessas 4 informações, eu consigo fazer a qualificação cadastral do trabalhador, né, que é um ponto fundamental para o processo do e-social, que pode ser feito de 2 formas. Ela pode ser feita online, que eu posso fazer no próprio site do e-social, ou eu posso fazer essa qualificação cadastral em lote, que eu consigo fazer um número muito grande de trabalhadores. Então, qual que é basicamente a diferença das duas? A primeira, que é online, eu consigo fazer até 10 trabalhadores e posso fazer diretamente no site do e-social. Essa em lote, eu preciso de um sistema informatizado para poder fazer. Eu consigo fazer um número muito grande de trabalhadores ao mesmo tempo, eu consigo aí um arquivo de 10 MB que compreende de 120 a 140 mil registros. Consigo fazer isso, preciso de certificado digital para fazer, tá? E eu consigo, então, ter um retorno em até 48 horas. Um dado interessante, que foi uma enquete lançada no site do e-social, foi lançada a seguinte pergunta: sua empresa já fez qualificação cadastral?
Das pessoas que responderam, 37% responderam que já fizeram. 32% não fizeram e 31% não sabiam o que é qualificação cadastral. Então, observem que dado preocupante, né? Nós temos aí 63% das pessoas que votaram ou não sabiam ou não haviam feito a qualificação cadastral logo no início da primeira fase do E-Social. Um dado que é preocupante e, para o governo viabilizar a entrada do E-Social, ele tinha que fazer alguma coisa para isso. E o que ele fez, então, para poder minimizar os impactos? Foi publicar essa notícia que, para a entrada do E-Social, então, a validação do NIS com divergência não impedirá a admissão do trabalhador no E-Social. Então, houve essa alteração, o que o governo, quando o funcionário tivesse alguma inconsistência no NIS, o sistema E-Social ele não barraria a entrada, apenas daria um alerta informando que havia alguma divergência, mas ele não impediria o cadastramento do trabalhador como estava previsto no início do projeto. Então, essa é a situação que nós temos hoje, com relação ao processo da qualificação cadastral. Um ponto que é muito importante ficar claro para todos vocês diz respeito ao modelo operacional do E-Social. Tá? O profissional de departamento pessoal está acostumado a fazer um processo, hoje está muito acostumado a fazer CFIP, CAGED, todos eles são tratados como uma forma de programa validador, gerador de declaração. Então, no E-Social isso não existe. Não existe um gerador ou um validador das informações. O processo, ele consiste, na verdade, não existe um programa validador, o empregador gera um arquivo eletrônico contendo as informações assinadas digitalmente. Essa informação, o arquivo eletrônico ele é transmitido pela internet no ambiente nacional, isso tudo é via XML, através de um web service, que é um sistema similar ao que a gente tem da nota fiscal eletrônica. Tá? Uma vez, no momento da transmissão, o ambiente do E-Social ele retornará um protocolo de envio, ou seja, quando eu mando o arquivo para o E-Social, ele avalia se aquele arquivo, se a estrutura do arquivo está correta e ele emite um protocolo. Caso ele verifique que o arquivo está correto com os dados, o que ele faz? Ele vai emitir um recibo, né? Ele verifica o recibo, caso esteja tudo ok, ou mensagem de erro se tiver algum problema. Então, se o arquivo der certo, se retornar com sucesso, significa que o arquivo está inserido no E-Social. Caso ocorra mensagem de erro, ele não vai ser inserido no processo do E-Social, eu tenho que enviar novamente até que eu consiga resolver o problema. Então, esse número de recibo aqui, na verdade, ele é uma referência a ser utilizada em eventuais retificações. Então, se eu precisar retificar o arquivo, eu consigo fazer isso usando esse número do recibo que me foi fornecido no momento que eu gerei o E-Social. Então, esse conceito que é importante que vocês entendam, que é um modelo operacional diferente do que o profissional do departamento pessoal está acostumado. É uma forma diferente de trabalhar que tem a ver, conforme eu falei, com a nota fiscal eletrônica. Um ponto fundamental para o E-Social é o certificado digital. Então, eu preciso ter um certificado digital que pode ser do tipo A1 ou A3. Tá? Esse certificado ele é exigido em dois momentos. Ele é exigido no momento da transmissão e no momento da assinatura do arquivo. É permitido o uso de procuração eletrônica. Tá? Então, essa procuração eletrônica ela tem que ser feita no site do ECAC. Tá? Eu não tenho uma procuração eletrônica que é disponível no site da Caixa. Aquela procuração eletrônica que eu tenho na Caixa Econômica, ela não está apta ao E-Social. Tá? A única procuração eletrônica que eu tenho é a do ECAC. E quando o cliente faz uma procuração para o contador, é importante que ele tenha as opções lá de acesso. Então, ele tem que marcar todas as opções lá de E-Social, que ele vai dar acesso, e a DCTF Web também, né? Porque vocês sabem que a DCTF Web é que é a nova forma de recolhimento do INSS e FGTS. Ok? Então, são pontos fundamentais aí no processo. O E-Social ele conta com dois ambientes, tá? Que é o ambiente de produção e o ambiente de produção restrita. Qual que é a diferença desses dois ambientes? O ambiente de produção, ele produz os efeitos jurídicos. Ele é um ambiente oficial do E-Social. O ambiente de produção restrita é um ambiente que é usado para teste.
tá? Ou seja, quando eu quero fazer testes no E-Social, eu uso o ambiente de produção restrita, ok? Esse ambiente de produção restrita, comparado com o ambiente de produção, eles não fazem comunicação. Ou seja, se eu gerar as informações no ambiente de produção restrita, eu não consigo migrar essas informações para o ambiente de produção. Ou vice-versa. Se eu tiver uma informação no ambiente de produção, eu não consigo migrar as informações para o ambiente de produção restrita. Ok? Um ponto importante seria o cronograma, né? O cronograma de implantação do E-Social. O governo ele fez um processo de faseamento para viabilizar a entrada do E-Social, e nesse faseamento as empresas foram divididas em 3 grupos, e cada grupo foi dividido em 5 fases, ou seja, considerando que a gente tem aí o primeiro grupo, que são empresas com faturamento de 78 milhões, são as empresas que já estão no E-Social neste momento. A pergunta que eu faço a vocês: hoje, vocês já estão no E-Social, já tem empresas que vocês trabalham que já estão no E-Social? Levante a mão, por favor, quem já está no E-Social. Ok. Então, todos vocês que já estão no E-Social vão entender muito fácil, né, as coisas que eu estou falando, que é realmente o processo que está sendo vivido atualmente. Então, para essas empresas que já estão, o que aconteceu, então, referente ao processo do faseamento? Foi definido, então, que aqui, os eventos iniciais de tabela, em janeiro de 2018, foi o prazo para ser enviadas essas informações. Então, os meses de janeiro e fevereiro, para essas empresas, foram concentrados para envio dessas informações, que são o quê? O cadastramento do empregador e de suas tabelas. A segunda fase aqui, ó, são os eventos não periódicos, que entrou em março de 2018. O que são os eventos não periódicos? São os eventos do empregador, admissão, afastamento. Então, todos esses eventos entraram em março de 2018. A terceira fase, que são os eventos periódicos da folha, são a própria folha de pagamento, que entrou... Desculpa. Que entrou em maio de 2018. Nós temos aqui, em julho de 2018, vai ocorrer a substituição da GFIP. Tá? É importante vocês ficarem atentos a isso, porque a partir do momento em que ocorre a substituição da GFIP, significa que o E-Social é a única forma de recolher as informações previdenciárias e de fundo de garantia. Tá? Então, é importante essa questão de julho de 2018, para as empresas com esse faturamento superior a 78 milhões. Depois nós temos, em janeiro de 2019, entram os eventos de medicina e segurança do trabalho. Esses são, então, os eventos que compõem o processo da complementação referente ao E-Social para essas empresas. O segundo grupo, gente, esse segundo grupo é o grupo que... Oi? Eu estou na beirada, né? O segundo grupo... corresponde às empresas que têm o faturamento, as outras empresas, né, que têm um faturamento inferior a 78 milhões, entram nesse grupo. Tá? Então, é nesse grupo que concentra realmente a maior quantidade de empresas. Então, nós temos lá na primeira opção, que é os eventos iniciais de tabela, que corresponde a julho de 2018. Nós temos em setembro de 2018 os eventos não periódicos. Novembro de 2018 entram os eventos periódicos, e a substituição da GFIP ocorrerá em janeiro de 2019 para essas empresas. Então, para essas empresas, em janeiro de 2019, eu não terei outra forma de recolher Previdência e FGTS, conforme o primeiro grupo. E, por fim, também em janeiro de 2019, como no primeiro grupo, eu tenho os eventos de medicina e saúde do trabalho. O último grupo corresponde às empresas órgão público, né? Ou seja, o governo, depois que todo mundo entra, aí o governo vai entrar também no E-Social, vendo que tudo está funcionando direitinho. O governo é o último grupo que entra no E-Social, que tem aí, janeiro de 2019, os eventos iniciais de tabela. Os eventos não periódicos entram em março de 2019. Os eventos periódicos em maio. A GFIP em julho de 2019. E os eventos de segurança e saúde do trabalhador, julho de 2019. Com isso, então, nós falamos de todo o cronograma de implantação do E-Social. Vou falar um pouquinho para vocês
a respeito dos eventos do E-Social. Um minuto. Com relação aos eventos do E-Social, basicamente são 3 grupos de evento, e o último que eu coloquei ali são os eventos totalizadores, tá? Eu vou passar para vocês, basicamente, sobre os principais eventos. Então, nós temos... São esses eventos aí que compõem o E-Social. Então, são 55 eventos, tá? Que compõem o E-Social. Alguns deles ainda não estão em vigor, que tem a ver com a questão que eu falei dos eventos de medicina e saúde do trabalho. Mas, basicamente, eu vou falar para vocês sobre os eventos que já estão em vigor, tá? A maioria dos eventos que já estão em vigor, eu vou dar uma passada para vocês aqui, para a gente poder alinhar direitinho alguns impactos que nós vamos ter em cada um desses eventos. Vamos lá, né? O primeiro evento do E-Social é o S1000, tá? O que é o S1000, na verdade, para o E-Social? É o cadastro de empresa. Então, as informações que referem ao cadastro de empresa, elas são prestadas no S1000, ok? É o primeiro evento do E-Social. Se eu tentar mandar qualquer evento para o E-Social antes do S1000, ele vai ser rejeitado, uma vez que existe uma ordem cronológica desses eventos. Quais informações eu gostaria de destacar aqui? A razão social, que é um preenchimento desse evento, a natureza jurídica e a classificação tributária. Ou seja, tem muitos outros, eu não vou passar o layout todo, mas só para vocês terem ideia de que tipo de informação entra em cada evento, ok? Então, o próximo evento aqui eu vou falar do 1070, que são as tabelas de processos administrativos judiciais. Por que eu estou falando esse antes dos demais? É porque se a empresa tiver algum processo administrativo judicial, ele tem que ser informado antes dos demais, uma vez que eu posso precisar dessa informação nos outros eventos. Se a empresa não tem esse tipo de informação, ela não tem que informar. Afinal, o que são os processos administrativos judiciais? São aqueles processos que interferem no cálculo da parte patronal da empresa, interfere no recolhimento dos impostos, tá? Então, é muito comum algumas empresas terem algum liminar para não recolhimento da parte da empresa em algumas verbas da folha. Esse tipo de liminar, agora com o E-Social, ele precisa ser fundamentado. E para ser fundamentado, eu tenho que usar essa informação no S1070. Quais tipos de informação eu tenho lá? Eu tenho número do processo, o tipo do processo, ele é um processo administrativo judicial, a autoria do processo, né, quem que é o autor do processo, e por aí vai. Um outro evento muito importante é o evento S1005. Esse evento S1005 é um evento que diz respeito aos estabelecimentos e obra da empresa. Então, se eu tenho uma construtora, essa construtora tem várias obras, cada obra deve ser enviada como um estabelecimento, tá? E, considerando as demais empresas que não são obra, matriz e filial são considerados estabelecimento. Então, se eu tenho uma empresa lá que tem 5 filiais, eu tenho que mandar necessariamente 6 arquivos, ou 6 eventos, no caso, uma para matriz e uma para cada filial. Okay? Que tipo de informação, então, eu envio nesse evento? O KNAI preponderante, informação importante, está na versão 2.0, tá? A gente já tem aí outras versões de KNAI, mas o E-Social está na 2.0, então temos que ficar atento a isso. O RAT, que eu informo também, sempre vinculado ao KNAI. Mas onde eu pego essa informação do RAT vinculado ao KNAI? Eu pego no site da Previdência, fica no regulamento da Previdência. Então, quando eu abro o regulamento da Previdência, lá no final, eu tenho uma tabela desse código KNAI com o RAT correspondente. E o FAP também deve ser considerado nesse registro. Ok? O evento S1010 diz respeito à tabela de rubrica. Rubricas são os eventos da folha de pagamento. Então, eu diria que, para efeito de folha de pagamento, as rubricas são o coração da folha, né? Ou seja, todos aqueles proventos e descontos que eu tenho na minha folha, eu tenho que enviar para o E-Social nesse grupo que é o S1010, são as tabelas de rubrica. Ele apresenta os detalhamentos das rubricas e um campo muito importante que eu tenho que preencher lá são a natureza da rubrica. Porque o E-Social tem lá no layout, na tabela 3, eu tenho informação de quais são essas naturezas da rubrica e cada uma das minhas
meus eventos da folha, eu tenho que relacionar essa rubrica. Então, se eu tenho uma verba de hora extra, eu tenho que procurar uma rubrica de hora extra e tenho que informar. Se eu tenho uma verba de adicional noturno, eu tenho que informar também a natureza referente ao adicional noturno. Isso é o famoso depara, né? Vocês já ouviram muito falar nisso, depara dos eventos que tem que fazer para o E-Social. É basicamente preencher essas informações referente à natureza da rubrica. E por curiosidade, eu até destaquei aqui algumas rubricas que são informativas, que é a 9950 e a 9951. O que diz respeito a essas rubricas? São as rubricas que dizem respeito a crédito e débito de banco de horas. Ou seja, aquele crédito e débito de banco de horas que o funcionário tem mensalmente, ele tem que ser informado para o E-Social como uma rubrica informativa. Tá? Então, a informação de ponto que impacta no E-Social hoje são essas informações, que é débito e crédito de banco de horas, que são informados nessas rubricas 9950 e 9951. Outra informação muito importante para a rubrica são as incidências, né? Aquelas incidências que tem na rubrica de incidência de contribuição previdenciária, incidência de imposto de renda, incidência de FGTS, todas essas informações precisam ser preenchidas corretamente na rubrica para evitar qualquer problema aí na apuração dos impostos, ok? A tabela 1020, gente, que é a tabela de lotação tributária, as pessoas costumam confundir essas informações, tá? Porque essa lotação tributária aí não é a lotação tributária de departamento que o funcionário está alocado, não. Essa lotação tributária é para fins extremamente tributários, como o nome diz. Ou seja, ela está ligada a questões de FPAS e Código de Terceiros. Ou seja, para empresas que são prestadoras de serviço, eu vou ter uma lotação tributária para cada tomador, ok? Prestador de serviço é uma lotação tributária para cada tomador de serviço. Para as demais empresas que possuem apenas um código de FPAS ou terceiros, eu vou cadastrar uma única lotação compreendendo o código de terceiros e o FPAS daquela empresa. Eu não preciso cadastrar mais que uma lotação. Agora, se eu tenho uma empresa que tem duas variações de FPAS terceiros, eu tenho que ter, então, duas lotações. Eu tenho que ter, então, uma lotação para cada conjunto de FPAS terceiros diferente que eu tiver na minha empresa. Essa informação é importante porque eu percebo, pelos os clientes que a gente atende, que a gente vê que muitos deles estão cadastrando como se fosse um departamento da empresa. E a lotação tributária não é o departamento da empresa. Ela, como eu disse, ela é para fins estritamente tributários. Entendido? Então, quais informações eu tenho? O tipo de lotação tributária, o código e terceiros, que são as informações que eu preciso ter nesse evento. O S1030 diz respeito ao cadastro de cargo, né? Onde eu tenho o nome do cargo e o CBO. O CBO é muito importante que você sempre certifique que o CBO que está sendo usado é compatível com a descrição do cargo. Eu não posso ter um CBO de uma descrição e a descrição com outra, que não faz sentido, então tem que estar atento a isso. O CBO tem que bater com a descrição. E um ponto importante com relação ao CBO é com relação ao grau de instrução, ou seja, não faz sentido eu ter um funcionário que está lá como executando um cargo de engenheiro e está lá com um grau de instrução analfabeto. O E-Social certamente vai rejeitar esse tipo de informação. Ok? O S1050 diz respeito ao quadro de horários, tá? Então, o horário de trabalho do funcionário eu informo através desse evento, que é o S1050, onde eu tenho horário de entrada, horário de saída e as informações do intervalo, se é um intervalo fixo, se é um intervalo variável. Então, todas essas informações são consideradas no evento S1050. Agora vamos entrar nos eventos periódicos, que tratam basicamente dos eventos do trabalhador, né? O primeiro evento periódico é o evento S2200. O que esse evento faz? Ele é o cadastramento do trabalhador no E-Social. Então, quando eu vou cadastrar um trabalhador no E-Social, é este evento que eu uso, que é o S2200. Então, esse S2200, ele é usado para eu cadastrar um trabalhador quando ele foi admitido e também é usado para eu registrar todos aqueles trabalhadores que já estão na empresa antes do início do E-Social, para eu poder cadastrar esses funcionários no E-Social. Então, são essas duas finalidades que nós temos para esse S2200. E o prazo dele foi uma coisa que assustou, né, muitas pessoas, porque o envio dele é até o final do dia imediatamente anterior ao início da prestação de serviço. Ou seja,
Se o funcionário vai ser admitido amanhã, eu tenho que enviar para o E-Social hoje esse funcionário. Tem que ser no dia anterior. Nesse caso, eu lhes faço uma pergunta. Eu estou no E-Social, estou com o meu funcionário para ser cadastrado. São 10h30 da noite, eu estou no meu escritório, preciso fazer o cadastro funcionário. De repente, eu vejo que tem informação imprescindível para cadastrar, eu não tenho essa informação. E o funcionário já vai começar a trabalhar no dia seguinte. O que eu faço, hein? Eu desisto, eu invento a informação, o que eu faço? Eu falo com ele para não vir no outro dia? A solução é o evento 2190. O que é o evento 2190? É um evento de contingência exatamente para essas situações. Ou seja, quando eu tenho uma situação de um trabalhador que eu não tenho todas as informações para não perder o prazo, eu posso mandar um 2190. E quais são as informações que eu mando no 2190? Basicamente essas 3 informações. O CPF, a data de nascimento e a data de admissão. Então, essas 3 informações eu garanto para não perder o prazo para eu poder registrar o trabalhador. Mas eu não aconselho, de forma alguma, que vocês usem esse evento de forma natural. Ou seja, não vai mandar 2190 todo mundo, não, porque depois eu tenho que mandar o evento completo, antes de eu realizar a primeira movimentação dele. Então, eu mandei o 2190. Se o funcionário afastar no dia seguinte, para eu poder mandar o afastamento, eu tenho que mandar o 2200 complementando as informações antes de mandar o afastamento. Então, o 2190 ele foi criado para contingência. É quando eu realmente não tenho todas as informações, eu mando um 2190. Entendido? O S2205, gente, ele trata das informações de alterações cadastrais. Então, suponhamos que eu tenho um funcionário que já foi cadastrado no E-Social e aí ele casou. Então, ele era solteiro, o estado civil dele foi atualizado, passou a ser casado. Então, gente, nesse caso, o que eu tenho que fazer referente ao E-Social? Eu vou ter que mandar um evento 2205 informando que o estado civil dele, que era solteiro, passou a ser casado. Ok? Agora, não confundam a informação da alteração cadastral com a retificação do evento de admissão. O evento de admissão, eu vou retificar quando eu mandei uma informação incorreta. Então, se o funcionário foi admitido, ele era casado e eu mandei solteiro, para corrigir a informação, eu tenho que retificar o evento de admissão, informando que o correto é informar o casado, ele não é solteiro. Então, esse processo de alteração cadastral, ele não pode ser confundido com a retificação da admissão do trabalhador. Ok? Então, eu sempre tenho que verificar se é uma alteração, eu vou informar que data que ela aconteceu e vou informar que a partir daquela data ele teve uma alteração, diferente da informação que eu mandei errada, que é retificação. Ok? O 2206, ele é similar ao anterior, porém, ao invés de ser alteração cadastral, é uma alteração contratual. Ok? Ou seja, o salário do funcionário mudou. Eu tenho que mandar um evento 2206 para poder informar qual que vai ser o novo salário dele a partir de quando. O funcionário mudou o cargo. Eu mando o 2206 informando a alteração de cargo. Também não pode ser confundido com alteração, retificação da admissão. Então, se eu fiz a admissão do funcionário e informei um salário errado, eu tenho que informar uma retificação. Ah, o salário mudou? Eu mando o 2206 com o novo salário. Ok? Temos aí o evento 2230, que são os afastamentos temporários. Umas coisas importantes que vocês precisam saber sobre esse evento. Férias é considerado afastamento pelo social, tá? Então, muitos pensavam que eu vou ter um evento de aviso de férias que tem que ser enviado 30 dias antes. Não, eu não tenho um aviso de férias que eu envio para o social 30 dias antes. Férias é tratado como um afastamento. Inicialmente, no início do projeto, o governo até tinha esse evento de férias, aviso prévio de férias, mas ele excluiu. Hoje não faz parte do E-Social esse evento, ok? Quais são as considerações impactantes que a gente precisa saber sobre esse evento? A primeira delas, afastamento por doença superior a 2 dias tem que ser informado no E-Social. Ou seja, você, contador, precisa que o seu cliente faça o envio dessas informações para você que antes não era enviado. Ou seja, é muito comum nas empresas que não estão no E-Social que as empresas não enviem
os afastamentos de 3 dias por doença. Normalmente, os contadores não ficam nem sabendo que aconteceu essa mudança. Ou seja, só não teve afastamento e eu não fui informado e agora isso muda. Ou seja, tem que ter um estreitamento da relação com o cliente contador para ter essas informações para poder gerar o E-Social de forma assertiva. Ok? No caso de acidente do trabalho, nós temos aí, basicamente, 1 dia de afastamento já deve ser informado, tá? Um dia de afastamento de acidente de trabalho tem que ser informado no E-Social. Nós temos, então, prazo até o dia 7 do mês subsequente para poder enviar, exceto nas situações de afastamento ou doença por período igual ou superior a 15 dias, que tem que ser informado impreterivelmente até o 16º dia. Ok? O 2250 registra a comunicação de aviso prévio de rescisão, tá? Então, esse aviso prévio que eu tenho aqui é de rescisão e que tem que ser gerado até o 10º dia de sua comunicação. O 2260 já é um evento que tem tudo a ver com a reforma trabalhista, né, que é o trabalhador intermitente, ou seja, aquela convocação do trabalhador intermitente eu tenho que enviar para o E-Social, nesse registro, que é o registro S2260. As informações que eu vou mandar é basicamente a data início da prestação de serviço, a jornada de trabalho e o local da prestação de serviço. Então, isso tudo eu informo na convocação do intermitente. E um detalhe importante, ele tem que ser enviado antes do início da prestação de serviço do trabalhador. Tá? Então, esse é um das particularidades. Eu tenho o evento 2298, que diz respeito à reintegração. Toda reintegração, então, ela vai ser informada nesse evento. E o evento de desligamento, tá? Esse evento de desligamento é quando o funcionário for demitido, eu tenho que enviar neste evento, e eu tenho um prazo de até 10 dias para poder enviar este evento. O evento S2300 é do trabalhador sem vínculo de emprego, tá? É uma informação importante que vocês precisam saber. O autônomo, ele é opcional nesse registro. Então, se eu tenho um autônomo na minha empresa, o S2300, ele é opcional, porque quando que eu vou informar o autônomo no 2300? Quando ele presta um serviço de forma contínua na empresa. Todo mês ele tem um valor a ser gerado. Porque se eu informo um autônomo que ele não tem, não é gerado todo mês, o E-Social vai me dar uma inconsistência informando que não tem folha para ele, e eu tenho que ter folha. Então, eu vou mostrar mais adiante que ele pode ser informado diretamente nos eventos de folha. O prazo é até o dia 7 do mês subsequente. O 2306 é a alteração contratual do trabalhador sem vínculo, similar àquele que eu falei do 2206, eu tenho o 2306 também, e quando eu for fazer uma alteração cadastral, ele usa o mesmo 2205 do trabalhador com vínculo, tá? Ele é o mesmo evento, o evento é compartilhado. O 2399 é o encerramento do contrato do trabalhador sem vínculo. O prazo é até o dia 7 do mês subsequente. E o S3000 diz respeito à exclusão. Então, quando eu faço uma exclusão no E-Social, eu tenho que mandar um evento S3000 quando se tratar dos eventos S1200 ao S2400. Para os eventos iniciais de tabela, eles não estão aqui, porque a exclusão fica no próprio evento, é um campo do próprio evento. Bom, sobre os eventos periódicos, nós temos, então, o primeiro evento, então, que é o S1200. Qual que é o ponto relevante que eu tenho para passar para vocês dele? Plano de saúde. Se eu tenho na folha de pagamento dele, se eu tenho uma verba de plano de saúde, eu tenho que discriminar as informações da operadora e do dependente de plano de saúde. Então, isso é obrigatório. Não adianta eu enviar um evento de plano de saúde para o E-Social sem ter as informações de operadora e dependente, se for o caso, porque ele vai ser rejeitado. Então, é um ponto que tem que tomar um certo cuidado. E nesse evento, eu posso informar os dados cadastrais do autônomo, tá? Então, aquela informação que eu falei lá do 2300, eu posso informar diretamente no 2200 as informações desse autônomo, ok? O prazo de envio até o dia 7 também do mês subsequente. Então, esse evento 1200, ele presta as informações em forma de competência, ou seja, todas as verbas da folha, exceto de imposto de renda e pensão, são informadas nesse evento. Já o evento 1210 são as informações referentes a imposto de renda. Então, eu
faço as informações de imposto de renda que são informadas nesse evento. Qual que seria o ponto de atenção para este evento? É a questão da pensão alimentícia. Da mesma forma que eu falei para vocês a respeito da pensão do plano de saúde, a pensão alimentícia é a mesma coisa. Se eu tiver um evento de pensão, eu tenho que informar os dependentes de pensão de forma discriminada no e-social. Então, não consigo informar só a verba de pensão sem discriminar a informação de quem é o dependente. Ok? Prazo de envio também até o dia 7. E uma particularidade. Se eu tenho uma folha, que foi uma folha de maio, por exemplo, tá? Se eu pago essa folha no mês seguinte, ou seja, eu pago a folha no dia 5 de junho, essa folha, para efeito de 1200, vai ser informado com a competência maio. Para o 1210, eu vou informar no mês da data de imposto de renda. Então, se o pagamento aconteceu em junho, eu vou informar o 1210 como junho e não como maio. Então, isso é uma diferença que também é diferente do que a gente está acostumado. Então, o 1210 ele é feito em função da data de imposto de renda e não em função da competência da folha. Ok? O 1250 é informação referente à aquisição de produção rural, que deve ser transmitida até o dia 7. Já o 1260 são as comercializações de produção rural para pessoa física. Então, são informações da comercialização de pessoa física, que também tem até o dia 7. E o 1280 são as informações complementares dos eventos periódicos. Tá? As informações complementares dos eventos periódicos, gente, são o quê? Desoneração da folha. Então, onde que eu informo no E-Social a desoneração da folha? O S1280. E também aquelas informações do Simples, né? No que diz respeito às atividades concomitantes. Tudo isso tem que ser informado no S1280. E pode ser transmitido até o dia 7 do mês seguinte. O 1299 é o fechamento da folha, ou seja, quando eu termino de fazer a minha folha, eu mando um S1299 para fechar minha folha. Se eu tiver que fazer alterar alguma coisa na folha ou informar alguma coisa, eu tenho que cancelar eu tenho que mandar uma reabertura da folha, que é no evento 1298. Então, aqui eu faço a reabertura da folha, ok? E eu tenho aqui o 1295, que é a solicitação da totalização em contingência. Para que serve esse 1295? Quando eu tenho algum problema no meu fechamento da folha do E-Social, eu mando um 1295 para eu poder garantir o recolhimento dos impostos. Então, ele existe para isso. Agora, sobre o 1299, um ponto importante que vocês precisam saber é o seguinte: se a empresa não tem movimento, eu tenho que mandar um 1299 informando o primeiro mês que a empresa não teve movimento. Caso ela continue sem ter movimento, no mês de janeiro de cada ano, eu vou precisar informar esse evento sem movimento. Eu não preciso informar nos outros anos. Ok? Então, isso eu falei. E, por fim, aqui, referente aos eventos periódicos, eu tenho o S300, que é a contribuição sindical patronal. Aquela contribuição sindical patronal que vocês informam na RAIS, vocês informam nesse evento S300, que tem até o dia 7 do mês seguinte para poder informar. Contribuição patronal. Agora, dos eventos totalizadores, então, nós temos, o primeiro deles é o S5001. Diferente dos outros eventos, gente, o evento totalizador é aquele evento que eu não gero esse evento. Quando eu mando um evento, nesse caso, o 1200, o 2299 ou 2399, ou seja, evento de remuneração da folha, evento de rescisão ou de encerramento de vínculo do funcionário sem vínculo, eu tenho o S5001, que vai me retornar com os valores das contribuições previdenciárias. Então, eu mando um evento, o E-Social me retorna com o total de contribuição previdenciária daquele trabalhador. O S5002 é a mesma coisa, porém, para efeito de imposto de renda. Quando eu mando um 1210, que é a parte de imposto de renda, eu recebo de volta um S5002 com as informações do fechamento do cálculo do imposto de renda. E aí nós temos o 5011, que é a mesma coisa, porém é do fechamento da folha. Eu faço o fechamento da folha, eu recebo um 5011 com as informações por contribuinte do contribuição previdenciária. Já o 5012 são as informações consolidadas por contribuinte referente ao 1299 e ao 1295, da mesma forma que o anterior. O anterior era previdência e esse é imposto de renda. Bom,
Quando eu faço o fechamento da folha, eu recebo os dados da DCTF prontinhos. Então, eu fechei minha folha, eu entro no site lá do ECAC, das declarações, e já fica disponível para mim a DCTF Web. O que é a DCTF Web, então? É a forma de declarar e recolher os impostos previdenciários. Tá? Isso vai acontecer tanto com a parte previdenciária quanto com a parte de FGTS. Na DCTF Web, eu tenho a parte previdenciária, que não vai ser recolhido mais através de GPS, vai ser DARF, né? Eu vou ter a opção de poder emitir esse DARF na DCTF Web, e, para efeito de FGTS, eu vou entrar na página da Caixa, que tem o mesmo tratamento para efeito de FGTS. Entendido? Então, a DCTF Web é para isso. E, só para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma timeline, que é para vocês acompanharem a evolução do projeto do E-Social, né, no que diz respeito às versões. Então, nós tivemos ali a versão 1.0 em 2013, e fomos tendo várias evoluções das versões aqui de 2014, e até quando chegou na versão mês 3 aqui, na versão 2.4.02, nós tivemos a nota técnica de janeiro de 2018. Então, o que é que eu queria mostrar para vocês aqui? Nesses 3 últimos aqui, ó, significa que o layout do E-Social, ele saiu uma versão 2.4.02, depois saiu uma nota técnica número 1, depois saiu no mês 4 2 notas técnicas, do número 2 e número 3, e em maio saiu uma 4ª nota técnica. Então, o layout do E-Social já não está sendo mais alterado. Eles estão lançando nota técnica de tão rápido que está sendo as mudanças em função da implantação do E-Social, o governo está soltando notas técnicas sem alterar o layout. Então, você tem que sempre olhar o layout atual, mais todas as notas técnicas que foram lançadas na sequência. Entendido? Então, basicamente, é isso que eu tinha que passar para vocês. E temos aí, né, precisar de alguma coisa, pode mandar um e-mail que eu posso olhar direitinho para responder para vocês. Eu queria agradecer a todos vocês aí pela paciência, que são muitos eventos. Eu queria agradecer ao CRC aí pela oportunidade de estar aqui podendo falar para vocês a respeito do E-Social, né, e é isso. Obrigado.